Eu pensava que, no fim das contas, se alguém fosse como Hibari, nascido em um corpo de menino, mas se sentindo mais como uma mulher, teria todo o direito de viver como quisesse. A sociedade, as pessoas e aqueles ao seu redor não têm muita voz nessa questão. Eu era mais a favor de que as pessoas assumissem suas diferenças. Na época, as pessoas escondiam muita coisa, e eu achava que seria bom se pudessem expressar suas diferenças e mostrá-las em público. Foi bem reconfortante para mim ler esse pequeno trecho de uma entrevista de Hisashi Eguchi. Em um mundo onde tantas empresas multimilionárias se utilizam de personagens dos mais diversos, como negros, indígenas, homossexuais, etc., para promover a mais nova franquia que é um grande repeteco de algo que já passou, ver um sentimento genuíno de pensar sobre a pessoa que está por trás desses modos de vida é muito reconfortante, já que de certa forma a gente vive numa grande reencenação cruel de blackface. Mas deixando tudo isso de lado, de que obra ele está falando exatamente? Kousaku Sakamoto é o nosso principal ponto de vista em Stop Hibari-kan. Após a morte de sua mãe, Kousaku se muda para Tóquio e vai morar na casa de um antigo pretendente dela. O que ele não sabe, entretanto, é que esse tal pretendente é um chefe de uma grande família mafiosa. Mas acaba que viver cercado de pessoas extremamente perigosas nem é a maior questão para o Kousaku, mas sim o fato que ele se apaixona por uma das filhas desse chefe, que para todos os efeitos é uma garota trans nos anos 80. E eu já quero tirar isso do caminho aqui. Eguchi, sim, pensou em Hibari usando a palavra crossdressing, mas como o trecho que foi lido acima, e como qualquer pessoa que prestar atenção na obra, é de se notar que, para todos os efeitos, Hibari sim se identifica como uma mulher. Não só ela nunca pausa o crossdressing, como ela não tem nenhuma autoafirmação masculina e refere a si mesma como Atashi, um pronome usado geralmente para garotas jovens. E por fim, as únicas menções dela ser um homem são feitas por pessoas de fora ou por ela mesma no anime que muda o pronome que ela está usando, ou pelo menos a legenda mudou porque eu li o mangá, eu não li o anime. Em geral, eu acho que a ideia do crossdressing foi meio que abandonada para falar em geral de pessoas fora da norma de adequação a gênero. Mas é bom integrar que ver Hibari desse jeito, interpretar a obra assim, é algo válido muito por conta dessa impregnação da cultura fanboy na cultura otaku, porque geralmente tudo é pensado sobre um personagem de anime antes de alguém ousar pensar que essa pessoa é transgênero, justamente por conta dessa gag. Então, eu só queria deixar tudo claro. Mas falando da história em si, apesar da família Ozora ser uma família mafiosa, esse quase nunca é o motivo real de algum plot do capítulo da semana. A história geralmente envolve algum pretendente ou enrascada que alguém da família ou turma da Hibari se meteu, às vezes sendo a própria Hibari. Dos pretendentes da Hibari, o mais memorável é o Shina. Nossa, parece que eu tô sendo muito preconceituosa falando esse nome. Já que ele vê Kousaku como se eles fossem grandes rivais amorosos, estilo anime dramático, disputando pelo amor da Hibari no clube de boxe. Já que meio que o Kousaku passa a agir assim, já que ele pensa que ele quer ajudar o Shina a não ser emboscado pela Hibari, ao mesmo tempo que ele sente ciúmes. Mas enfim, apesar de terem muitos, meio que todos os pretendentes da Hibari geram alguma coisa interessante sobre o casal principal, mas principalmente sobre a própria Hibari. Shina é o primeiro que nos mostra que Hibari é uma pessoa forte fisicamente. Takuto mostra que ela não é uma pessoa superficial. A Jun mostra que ela é uma pessoa muito independente. E aquele moleque aleatório da máfia mostra que, no fim de tudo, ela tem um grande senso de cumplicidade com o Kousaku, mesmo que ele seja alguém difícil com ela. Ela também é difícil com todo mundo, fazer o quê? Mas também que ela é uma pessoa que está muito disposta a proteger ele.
Isso tudo ajuda a compor uma personagem fascinante, já que Hibari sempre está bem envolvida na trama, movendo ela ou reagindo a ela, que seja. E você passa a gostar muito dela por vários motivos, mas acho que o motivo principal é justamente a questão do mangá. Comédia. Hibari, no fundo, é uma trickster, uma grande malandra que sempre escapa de seus problemas de uma maneira bem inusitada. Esse arquétipo é muito fácil de ser encaixado num personagem que são feitos para o público desgostar, mas acaba acontecendo o oposto com o Hibari justamente pelo modo em que ela é composta. Você quer ficar do lado dela, quando a feminilidade dela é ameaçada e tudo mais. Ao mesmo tempo, ela não usa nada desmedido e nem em benefício próprio, ou só em benefício próprio. Visto que não só ela salva o Kouzako algumas vezes, mas também ela vai atrás de dar uma bofetada no cara que abandonou a irmã dela. Além de que, no geral, ela costuma ajudar pessoas que aceitam ela, seja consciente ou não que está aceitando. E mesmo assim a dinâmica dela não perde a graça nunca, já que o Kouzako está entre ajudar ela com as ações que ela faz e ser cruel com as palavras. Então ela enrola ele em situações cada vez mais constrangedoras porque, no fundo, assim como ele se apaixonou por ela à primeira vista, ela também se apaixonou por ele. Então, se eu fosse resumir, Hibari Kouzako é tipo Pernalonga e Patorino se fosse uma comédia romântica. E isso tudo que eu apresentei dá para ligar em um grande tema. Aos trancos e barrancos, dá para ver que Eguchi está tentando trabalhar a paixão do jovem. No caso, literalmente a primeira paixão dos nossos dois protagonistas. E como essas paixões podem ser boas ou ruins para eles. Por isso Hibari é tão admirável na obra. Ela se valoriza muito e ao mesmo tempo ela é muito assertiva no que quer. E enquanto isso, ela não é totalmente inflexível com o Kouzako. E fica claro os valores da obra nas diferentes maneiras que os pretendentes são tratados. Shino é mostrado como um cara meio malandro, mas respeitável, só não é o cara que a Hibari tem interesse. Tanto que ela nunca ferra por completo com ele ou desmoraliza ele demais. Diferente do Takuto, que é o tremendo de um babaca que usa de sua beleza para atrair pessoas e descartá-las. E que só estava correndo atrás da Hibari por ela ser difícil. No fim das contas, eu recomendo muito que qualquer pessoa leia Stop Hibari-kun. É um mangá histórico muito à frente de seu tempo, para falar a verdade, que por mais que tenha seus defeitos de ritmo e estrutura da época, ainda tem partes muito engraçadas até hoje. E acho que devido ao momento que estamos lidando, seria incrível se fizesse um remake do anime mais adaptado para questões ainda mais modernas sobre pessoas trans e diversidade de gênero. Não vai acontecer. Mas enfim, se eu fosse deixar uma grande mensagem sobre essa obra, é que, por mais que num mundo ficcional impossível, a força e a assertividade de Hibari são bem reais e podem ajudar qualquer pessoa que se sinta fora do lugar a ver que isso não é uma fraqueza. E que, por mais que sejam tempos sombrios, a gente ainda pode lidar com preconceito com bom humor.